Olá, comunidade Paz e Bem, pós-TV 247 do Sejus. Nós estamos aqui com a professora Ângela Moraes, que também é do Ciência na Religião, no canal Paz e Bem. Se você não viu, passe na playlist. E hoje nós vamos falar sobre a Revista Espírita de 1858, no mês de setembro, sobre o tema Platão e a doutrina da escolha das provas. Então, eu vou passar a palavra aí para a Ângela. Eu lembrei só uma coisa, antes de te passar a palavra. Quem escreveu muito, né, sobre Platão e sobre, enfim, os druidas, foi Bezerra de Menezes, que era rostanguista, né, a gente sabe, mas que escreveu bastante. Eu tenho estudos filosóficos dele, são uns livros muito antigos, uns 3 tomos, mais ou menos, bem grandes, onde ele escreve. Então, toda vez que eu vejo, eu lembro do Bezerra. Vamos lá, Ângela. É isso mesmo. Aí na Revista Espírita a gente tem, né, um artigo destinado a Platão, o que é muito interessante porque, como a gente já viu, né, em outras lives aqui, já lemos bastante, a ideia da reencarnação ela não é nova no Espiritismo, o Espiritismo não inventa, né, a reencarnação, ele apenas dá uma interpretação dos motivos e como, né, se dá a reencarnação. E aí, dentro ali do cenário europeu, nós tínhamos essa crença também forte nos celtas, né, que eram povos ali que habitavam toda a Europa, antes mesmo da configuração do Império Romano. E aí é uma crença que, além, né, de estar presente nessa Europa antiga, né, anterior aí ao Império Romano, estava também ali no Oriente, bastante presente, e estava também na Grécia Antiga. E Kardec, ele vai dar assim, ele vai pontuar com muita ênfase essa presença da ideia da reencarnação nos filósofos gregos. Eu imagino que isso ocorreu porque Kardec está no século XIX ainda dentro da aura iluminista, em que a cultura grega ela é retomada, a racionalidade grega ela é valorizada. Então, ele vai voltar para Platão, vai inclusive dizer que Platão e Sócrates são precursores das ideias espíritas, e aí ele acaba dando uma legitimidade maior à própria ideia espírita, né? Porque ele se relaciona muito com essa visão platônica da possibilidade do espírito voltar à vida material. Mas, retomando um pouquinho essa concepção da reencarnação lá na Grécia Antiga, há escritos de Pitágoras que também, inspirado pelos antigos egípcios, nós tínhamos também uma crença muito forte, né? Uma sinalização de que existia ali, antes mesmo, né, de Platão formular, né, toda a sua concepção do que seria essa reencarnação. Então, Pitágoras seria outro filósofo importante para que a gente pudesse recorrer a essa compreensão grega da reencarnação. Bem, então a ênfase que Kardec dá a Platão vai muito também da própria ideia, do próprio conceito de ideia inata que Platão traz em relação ao conhecimento. O que significa isso? Para Platão, o espírito, né, ele já detinha um determinado conhecimento, há uma ideia inata que pode ser buscada por meio da filosofia, por meio da educação, por meio das provocações. E por que essa ideia inata existe? É porque o espírito já viveu muito, então aquilo já está no seu acervo espiritual, por isso é possível ser resgatado através aqui, né, desses processos educativos, desses processos essa instigação que a gente faz, né, do ponto de vista das provocações filosóficas. Então, você só consegue recuperar a ideia inata porque um dia você a construiu e essa construção foi também em outra vida. Muito bem, Platão ele é citado tanto em O Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo.
ele e Sócrates, evidentemente. Mas a gente fala mais de Platão porque, como Sócrates não deixa nada escrito, Platão é que vai se referir a Sócrates em relação também às ideias de Sócrates sobre reencarnação. Nesse texto específico da Revista Espírita, de setembro, ele vai recuperar uma história que Platão escreve, em que há um diálogo entre Sócrates e Glauco. Então, seria um diálogo que Platão provavelmente teria presenciado, e esse diálogo Platão escreve. E Sócrates falaria, né, teria falado com Glauco sobre um armênio chamado Esse armênio, conta Sócrates, foi morto em batalha, mas que depois, no dia do seu funeral, ele retorna, né? Seria talvez assim como se estivesse em coma, voltaria e contaria toda a sua experiência nesse quase morte, podemos dizer assim, né, usando os termos de hoje. Então, vai falar, né, de tudo que ele presenciou ali naquele momento em que ele havia se desligado parcialmente do corpo, inclusive falando que as almas, afirmando mesmo, né, que as almas são passageiras e que elas iniciam uma nova carreira renascendo na condição mortal. Então, essa é uma passagem em que Kardec vai se deter longamente neste capítulo, falando dessa experiência de né? Desse armênio que vivencia isso numa condição aí de quase morte, afirmando que a reencarnação é possível, que ela existe. Platão, em alguns momentos, em outros textos dele, ele diz que as almas, de uma maneira geral, elas, após passarem ali por Hades, Hades seria um deus grego, que seria o deus assim do subterrâneo, do reino dos mortos, seria assim, uma figura lendária, mitológica, que cuidaria do umbral, se é que a gente pode usar, né, essa comparação em termos espíritas. Mas, enfim, essas almas estariam ali nesse umbral, tá? Ali no reino de Hades, e elas seriam levadas novamente ao universo dos vivos, ele usa essa expressão, para experimentar inúmeras experiências, né, por um tempo mais ou menos longo. Então, já há aqui uma noção de que existe um tempo no mundo espiritual e depois desse tempo, em algum lugar, essa alma retornaria. E aí o Platão vai concordar com Pitágoras que a alma é uma essência autônoma. O que é uma essência autônoma? Enquanto indivíduo, ele se perpetua, né? Ele continua no mundo espiritual com a sua personalidade. E ela também pré-existe ao corpo humano, o que é muito espírita, né? Toda essa concepção de que a alma, né, é autônoma, de que a alma pré-existe ao mundo material, é uma coisa que é reforçada, reiterada ali por Kardec dentro da construção filosófica da doutrina espírita. E assim, nós temos ainda algumas obras, outras de Kardec, de Platão, em que ele fala da trajetória cíclica das vidas. Então, se é cíclico, é algo que acontece sempre. Então, não é apenas uma reencarnação a mais, né? ou só uma, ou só duas, né? Seria algo assim que tem uma constância e esse tempo mais ou menos longo, o que é muito parecido com o Espiritismo, que diz, né, que a alma vai reencarnar quantas vezes forem necessárias até ela alcançar uma perfeição aí, total, né? Ou seja, né, isso não se dá em apenas algumas poucas existências. Platão, então, diz, literalmente, né, que morrer não significa atingir o fim da vida, porque somente a matéria ela deixa de existir. E a alma é como se ela estivesse numa grande e permanente viagem, renascendo em organismos aí, diferentes em cada
momento, em cada estação dessa viagem. Muito bem, retomando um pouquinho Sócrates, nós vamos ter também uma referência interessante à reencarnação, quando Sócrates diz que todo aprendizado é reminiscência. Talvez por causa dessa expressão é que Platão teria formulado aquela tese, né, das ideias inatas. E Sócrates afirma que é possível, essa capacidade nossa de chegar à verdade, como tal, você alcançar esses conhecimentos, é porque esse conhecimento já está dentro das pessoas. Então, a gente percebe muito, né, o Platão aí, as ideias inatas e essa questão da reminiscência. Sócrates, eu acho que a maioria sabe da sua metodologia maêutica, de que era a de ficar fazendo perguntas para as pessoas para que elas mesmas deduzissem, né, a verdade, chegassem a um determinado conhecimento por meio dessas perguntas instigantes. Então, o Sócrates dizia bem humildemente que ele não ensinava nada às pessoas, ele simplesmente agitava as ideias nessas pessoas e essas pessoas concluíam aquilo que na filosofia era tido como verdadeiro, né, e como universal também. Então, o esquecimento seria apenas um abandono temporário desse conhecimento. Com a reencarnação, a gente, né, sabemos, nascemos ali durante a infância, a gente vai rememorando aos poucos, ou relembrando aos poucos o nosso arcabouço ali de conhecimento, nos revelando enquanto personalidade também construída ao longo das diversas existências. E a nossa instrução seria, na visão de Sócrates, uma recordação do mesmo. Claro que a cada existência aprendemos um pouco mais, mas só é possível a gente aprender rapidamente e não estarmos numa condição primitiva, porque o próprio espírito também adquiriu conhecimento suficiente que o permite se lançar para além daquilo, né, que ele já sabe nesse atual estágio evolutivo. Há também uma informação interessante nesse texto de Kardec, na Revista Espírita, que é um movimento grego chamado orfismo, que vem de Orfeu, né? Esse orfismo, eu estava pesquisando aqui um pouquinho, ele existia já no século VI a.C., e era um movimento que falava sobre a reencarnação também, sobre a natureza da alma, e eles possuíam 3 ideias-chave. Primeiro, que a alma ela está presa ao corpo para pagar uma culpa. É interessante, agora a gente já começa a ver uma ligação entre a ideia de reencarnação com a necessidade de pagar uma dívida. Então, isso já havia essa concepção ali na Grécia Antiga entre aqueles que cultuavam Orfeu. As reencarnações elas servem para sanar essa culpa. Então, você vive várias vidas para poder se livrar, né, dessas coisas ruins, né, que você fez no passado. E o sofrimento não é nada mais do que uma longa educação da alma. Olha só, são coisas tão antigas que a gente vê hoje, talvez dito de uma outra forma ou compreendida, né, de uma maneira um pouco mais diferente, ressignificada pelo Espiritismo, mas não é nada de novidade. Porque a gente tem já na própria cultura ocidental, inaugurada ali pelos gregos, Pitágoras, Sócrates, Platão, né, esse orfismo, toda essa concepção muito mais naturalizada, que vai se perder, infelizmente, com a ascensão do cristianismo ali durante a Idade Média, em que é proibido se falar em reencarnação. E aí a gente passou quase 1000 anos até chegar o Kardec para reviver, ou reanimar essa ideia da reencarnação no século XIX. Bom, o livro Fédon de Platão traz um diálogo assim, muito completo a respeito, né, da elaboração do argumento dessa imortalidade da alma. E ele fala, né, que o destino da alma se dará de acordo com a sua conduta justa e ímpia,
virtuosa ou viciosa no mundo sensível. Então, já temos aqui um apelo platônico para o bem, no sentido de que esse bem é que vai garantir talvez uma existência melhor para a gente no futuro. Então, lei de ação e reação aqui bastante visível nesse livro Fédon, né, que é muito conhecido, né, nos escritos aí de Platão. Então, todas as almas serão julgadas e sofrem as consequências, ou da punição, e também, além da punição, a reencarnação serviria para purificação ou para recompensa, né, de algum ato seu. Então, há o retorno então, das almas ao mundo sensível, que é esse mundo espiritual que nós chamamos hoje no espiritismo, mas elas podem voltar. Agora, também existia na Grécia Antiga a possibilidade de voltar ao corpo de animais. Isso é um pouco diferente do que o espiritismo acredita, né? Ou do que Kardec coloca lá em O Livro dos Espíritos. Porque para Kardec, uma vez evoluído o espírito à condição humana, seria impossível um retorno a reencarnações como animais. Embora a gente sabe que no Oriente existe essa crença, essa possibilidade, né? Na Índia, por exemplo, as pessoas acreditam que o ser humano pode voltar depois numa outra existência no corpo de um animal. A única possibilidade da gente ver relação com o espiritismo em relação a essa questão propriamente dita é que o perispírito, às vezes ele assume formas que são animalescas devido à condição mental de determinados indivíduos, né? Talvez por isso, por essa imagem estar presente também no mundo espiritual, essa realidade, as pessoas também formulam essas teses aqui também no mundo material, né, em algumas religiões. Mas, enfim, é uma leitura interessante para a gente ver que não há ineditismo em relação à crença da reencarnação no espiritismo, mas que há um ineditismo na reinterpretação, na ressignificação da própria reencarnação, que vai além da punição, é bom que se diga isso, embora muitas crenças, né, e aqui a gente viu alguns filósofos gregos olhando a reencarnação apenas como punição, mas a reencarnação dentro do espiritismo é uma possibilidade de aprendizado, é um processo natural de aperfeiçoamento. Então, as diferentes experiências vão fazendo com que nos tornemos espíritos mais maduros, né? Espíritos mais experientes e, portanto, menos propensos ao mal, segundo a expectativa aí da própria evolução e da própria ética valorizada, né, dentro do espiritismo. É isso, Carla, foi o que eu consegui depreender aqui dessa passagem da revista. Legal. Aliás, acho que a grande genialidade de Kardec é a parte ética, né, que ele tirou de tudo isso para nos trazer, que está válida até hoje, né? O restante a gente pode atualizar, rever, né, de acordo com a ciência, como ele mesmo propôs, mas a parte ética está firme aí. Então, tá bom. Para vocês que nos assistiram, para vocês que nos viram, então curtam, compartilhem, se inscrevam nos canais, né? Deem uma olhada aí no playlist de Ciência na Religião, que é esse trabalho que a Ângela realiza como produtora, como apresentadora, e nós vamos nos vendo aí nos grupos de estudo. Obrigada, Ângela, um beijo grande. Eu que agradeço. Um abraço, paz e bem.